vamos falar desse assunto muito importante e pouco compreendido sobre as paixões. Não é assim à toa, não é por acaso que a gente sente aquela coisa assim por alguma pessoa. É ali programações do passado nos chamando. E existem muitos problemas e conflitos e muitos relacionamentos na sociedade. A gente sabe disso, né? Conflitos também interiores dos homens, das mulheres. E muitas vezes, sobre o sentimento chamado de paixão, duas pessoas querem se aproximar de qualquer forma, mas não imaginam que esse sentimento serve e nos é programado para quitar dívidas do passado, certo? Muitas vezes esse sentimento arrebatador faz cobrir assim essa outra pessoa de uma perfeição ilusória, imaginária e uma grande vontade de estar perto, né? Mas ainda não se imagina que é o passado chamando, certo? E às vezes muitos já partem para o casamento até mesmo, né? Muito cedo, muitas vezes não escutam nem os conselhos dos familiares, dos amigos. Só que essa paixão, ela é um sentimento que tem os dias contados. Então depois de algum tempo, né, a pessoa se percebe em uma situação diferente da que ela imaginava inicialmente. Começa a reviver novamente as mesmas situações de outrora, né? Justamente as quais ela precisa ou ele precisa, com este relacionamento, trabalhar. Então, volta a situações, muitas vezes, já vividas em outras existências, repetindo aquele mesmo padrão, né? Para, por fim, harmonizar aquele relacionamento, aquela relação entre aquelas pessoas. E como nesses casos que acontecem aos milhares, todos os dias, é natural começar o desencanto a partir da desilusão, né? Porque também tem muita bagagem aí por trás inconsciente. Então muitas pessoas ainda se mantêm no relacionamento, muitas vezes por apego, por costume, por diversos motivos. E isso vai durar até que as dívidas do passado tenham sido equilibradas ou aprendidas. Então eu vou contar um caso para vocês. No passado, uma pessoa se casou com outra e uma dessas pessoas promoveu muito esbanjo e usurpava aquela outra, o marido, né? A mulher usurpava o marido, fazia muitos gastos, promoveu muitas situações à falência daquele marido. E o que aconteceu? Nessa situação, tudo isso precisou ser reequilibrado e eles se reencontraram em uma nova vida, onde agora esta mulher provia as coisas para ele, de forma a equilibrar aquela relação, a forma a equilibrar aquela lei de dar e receber, a trazer de volta aquilo que tirou, porque tudo na vida são ensinamentos e conhecimentos. Uma vida a pessoa tirou o que não deveria. Ela vai precisar, mais cedo ou mais tarde, equilibrar isso e dar novamente aquilo que ela outrora tirou. Isso eu digo em âmbito material, mas isso acontece em todos os âmbitos, até mesmo emocional, porque todo desequilíbrio gera um novo ponto de encontro, gera um fio de conexão entre as duas pessoas que tem ali uma desavença, um desequilíbrio, qualquer coisa que for, gera ali um fio de conexão para que isso seja reajustado. É assim que o mal funciona, porque todo mal praticado une aqueles que o praticaram ou receberam para fins de equilíbrio mais cedo ou mais tarde. Então, como diz o mentor Clarencio, né? Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Vamos ver esse trecho no livro Entre o Céu e a Terra, onde o André Luiz e o mentor Clarencio discutiam, conversavam, e André Luiz diz: faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na Terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência, como se fossem atacados por súbita loucura. Desatendem a todo o conselho do lar ou dos amigos para despertarem depois, com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sobre a neblina de imensas ilusões. Agora compreendo, diz André Luiz. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. E eis que o mentor Clarencio confirmou.
Grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal vibra o passado, com requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Eu acredito que essa seja uma grande chave no nosso entendimento sobre essas questões tão profundas e importantes que nos remetem a toda a nossa existência. Agora eu tenho certeza que tu vai pensar 2 vezes, vai refletir mais e ter mais maturidade frente aos relacionamentos. E agora temos mais questões interessantíssimas, como a trazida pela luz dos arquétipos. Quando estou ensinando, dando aula, é como se eu já soubesse fazer isso há milhares de anos. Às vezes falo coisas que eu mesmo me pergunto aonde eu aprendi. Também tenho a sensação que troco experiências no astral no primeiro tempo de sono. Às vezes acordo com várias informações sobre energia e espírito. E luz dos arquétipos e todos vocês, eu vos digo uma coisa muito importante também, que muitas coisas que a gente fala, a gente não fala apenas por nós. Como a gente comunga os pensamentos com o espiritual ao nosso redor, a mente se comunica no campo mental e os pensamentos, a maior parte, não são oriundos nossos, é claro que a gente fala muitas coisas que não provém de nós. Tu dar aulas como se já soubesse o que faz isso há milhares de anos? Não só, talvez tu já faça isso sim há milhares de anos, mas além disso, com certeza, neste teu percurso, tu agregou junto de ti uma espiritualidade que traz este ensinamento contigo aqui para a Terra. Então, provavelmente, ao teu mentor do teu lado te falar ou falar, isso já chega em ti, no teu campo mental intuitivo, e aquilo meio que sai por automático, as ideias vêm que por automático, quando na verdade é o teu mentor do lado. A espiritualidade encarregada deste ensinamento ao teu lado, te trazendo em sintonia aquilo que tu vai falando. Por isso, às vezes fala coisas que tu mesmo se pergunta de onde tu aprendeu. E eu digo o mesmo, acontece comigo muitas vezes aqui nas apresentações do canal, porque o mentor Nathanael está sempre junto comigo ao meu lado. E ele, na maioria das vezes, assume a linha de raciocínio que eu poderia, no meu ego, dizer sou eu que estou falando tudo isso. Mas toda a espiritualidade de luz que trabalha no esclarecimento da Terra, aqui comigo, fala também através de mim, onde muitas vezes sou um papagaio. Sou apenas o papagaio, onde na minha boa intenção, no meu bom propósito de levar luz, esclarecimento, alegria, paz interior a todos, eu me envolvo na espiritualidade que o mesmo quer trazer